Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos falar sobre uma dica de livro muito interessante e, posteriormente, um relato contido neste livro que é muito interessante. Fiquem comigo aqui, até depois da vinheta, vocês vão gostar. O autor com o qual venho trazer o livro hoje é Geraldo Medeiros Júnior, um autor que tem alguns livros muito interessantes sobre a temática da qual gostamos falar aqui neste canal. Vamos ver quem é Geraldo Medeiros Júnior. Geraldo Medeiros Júnior é conferencista, pesquisador, bioenergólogo, terapeuta bioenergopata e escritor, presidente fundador do Instituto Medeiros de Pesquisas Avançadas e Centro de Análises de Energia Vital, fundador da ciência que estuda as energias de vida, bioenergologia, fundador do processo terápico bioenergopatia e professor do curso Bioenergologia, ministrado em São Paulo. Autor de vários livros sobre projeção extrafísica e manipulação de psicoenergia e vem se dedicando ao estudo da consciência e da bioenergia há mais de 20 anos. Caramba, né? Bastante coisa sobre o Geraldo Medeiros. Ele atualmente não trabalha tanto com a questão da projeção astral, como trabalham outros pesquisadores, como Wagner Borges, etc. Ele trabalha mais na questão das bioenergias com as quais ele faz pesquisas. A bioenergologia que ele trabalha, que vem do grego bios, vida, né? E ergos, que é energia, né? O trabalho, o movimento, etc. E logos, que é estudo. Então seria o estudo das energias da vida. Realmente bastante interessante, não é mesmo? E o livro que eu trago para vocês dele hoje é o Relatos de um Projetor Extrafísico. Aqui, Geraldo Medeiros Júnior. Muito bom este livro. Ele faz aí não só relatos, apesar do título falar Relatos de um Projetor Extrafísico, ele começa aqui com relatos, porém ele tem também uma breve história, que é a história da projeciologia. Ele fala do Ed Morrell, que é um clássico das histórias da projeção da consciência. Eu vou contar essa história para vocês no próximo vídeo. Ed Morrell, me cobrem, tá? É muito interessante, vocês vão gostar. Ele fala também aqui, depois dos relatos dele, que ele faz aqui um apanhado, ele entra mais adiante, lá no último capítulo, que ele fala sobre como se projetar. Ele dá uma técnica de projeção, né? Os métodos, ele fala a questão da meditação, os tipos de sonho, né? Fala um pouquinho sobre mentores, enfim. Ele é um livrinho muito interessante, tá? Claro que a ênfase está nos relatos dele, e relatos muito interessantes. Vou trazer para vocês aqui um dos relatos contido nesse livro, que eu achei muito legal e que creio que vocês vão amar. Vamos lá! Vocês já ouviram falar de Madame Blavatsky? Grande nome no ocultismo, fundadora da teosofia. Outro tema interessante para nossos vídeos era falar sobre esses grandes mestres que deram um grande norte nos estudos espirituais, não é mesmo? Vou fazer também futuramente uns vídeos sobre isso. Mantenham-se aqui no canal inscritos, cliquem no sininho, porque estarei trazendo sempre novidades para vocês, ok? Vamos lá então. A sensação de sono esvaiu-se completamente. Tentei relaxar, muito embora não conseguisse devido ao intenso calor que fazia naquela noite. Nenhum exercício fora aplicado para a projeção. Adormeci tarde da noite. Vi-me consciente num local totalmente estranho para mim,
O local parecia uma casa antiga de aspecto rústico. Muitas pessoas circulavam por lá, inclusive estava acompanhado pela minha mãe e minha irmã. Pelo aspecto do lugar, pude perceber que tratava-se de um centro de reunião, ou melhor, um centro cultural. Muitas pessoas entravam e saíam das salas. Tive o interesse de entrar numa daquelas salas para ver o que ocorria. Ao mesmo tempo, lembrei-me da conversa que havia tido com o nosso querido amigo cientista, Dr. Hernani Guimarães Andrade, que aconselhou-me a tentar dobrar o poder de observação sobre aquilo que porventura estivesse presenciando. Ressalto que um dia antes havia sido atendido por sua assistente, professora Suzuko Hashizumi, para uma prévia análise sobre minhas experiências de projeção. Para proceder conforme o aconselhado, segui os seguintes passos. Primeiro, observei a consistência das paredes e das portas existentes no local. Pareciam tão sólidas quanto as que existem em nossa dimensão. Segundo, no momento em que entrei na sala para continuar minha observação, notei que pessoas estavam sentadas ao redor da mesa, provavelmente reunidas para uma ceia. Não conhecia nenhum dos indivíduos presentes. Observei a disposição da mesa e constatei que haviam pratos, copos, talheres como os nossos. O cardápio era composto de risoto de batatas e algumas verduras. Segurei uma colher de arroz no intuito de observar e a consistência daquela alimentação era como a nossa. Fiquei surpreso em ver que tudo ali era exatamente igual. Inclusive, ao redor de cada grão de arroz, pude notar uma certa oleosidade típica de algum tipo de refogado prévio. Terceiro, fiquei intrigado, pois aquele mundo era muitíssimo parecido com o nosso. Questionei-me sobre a presença de minha mãe e minha irmã. Elas não suspeitavam de que estavam fora da nossa dimensão e também, como aquelas pessoas ali desdobradas, continuavam com seus comportamentos inalterados, como se mantivessem plena consciência, ou melhor, como se fossem habitantes efetivos daquela realidade. Fomos levados por alguém até um determinado local que presumo ser específico para reuniões e intercâmbio de ideias. A iluminação do lugar era fraca. Não conseguia notar nenhuma fonte de luz, fosse natural ou elétrica. Passamos por um corredor, o qual nos conduzia até um andar inferior. Nesse andar havia uma escada em péssimas condições, e assim tive que ajudar minha mãe a descer alguns degraus. Achava estranho, pois sentia que possuía peso e isso causava-me certa insegurança. Assim pensei, será que mesmo fora do corpo continuo sofrendo influência gravitacional? Foi quando chegamos a uma sala, um tanto estranha. Não sabia dizer o porquê dessa impressão, pois o aspecto do lugar parecia normal, mas alguma coisa no ar não parecia bem. De repente, vejo próximo à parede, bem à minha esquerda, uma das maiores místicas que já existiu. Madame Helena Petrovna Blavatsky, que me recebeu com muita atenção. Dirigi-me a ela para conversar quando, inopinadamente, captou meu pensamento e disse: para mim, nenhuma palavra pode ser ocultada. Sua mente pode ser facilmente perscrutada. Notei que ao meu redor havia alguns rapazes de características estranhas que auxiliavam em qualquer coisa que porventura necessitasse. Ela se dirigia a eles com seriedade e de maneira um tanto enérgica, numa língua estranha para mim, provavelmente russo. Madame Blavatsky parecia muito mais jovem, com seus olhos que transmitiam mistério e conhecimento. Externei essa sensação e ela então sorriu, dizendo-me: logicamente, quando estamos nesta forma, tudo fica melhor e regenerado.
Sua roupa, até onde consigo me lembrar, era simples e usava um chale no cabelo. O que realmente mais me impressionava eram seus olhos, claros, que olhavam para mim fixamente. Na verdade, não sei se Madame Blavatsky possuía olhos claros quando em vida terrena. Tentei fazer um teste sobre leitura de pensamento com ela enquanto encontrávamos todos sentados ao redor dela. Pensei, então, numa palavra, não me lembro qual no momento, e com um sorriso revelou-a sem nenhum problema. Perguntei-lhe como realizava todos esses fenômenos e qual o nosso objetivo em nos encontrarmos ali reunidos, e assim explanou. Esses fenômenos são realizados pura e simplesmente pela ação mental, a qual é tão ignorada por vocês. Essa força mental é agregada a entidades afins que manipulam essas informações e executam exatamente aquilo que foi solicitado. No seu caso, quando pediu-me para ler seu pensamento, sua onda telepática foi-me transferida por um elemental, o qual a intensificou e traduziu-a para que eu pudesse interceptá-la melhor. E é assim que podemos realizar tudo o que desejamos. No que se refere a estarmos aqui, esclareço que presto serviços de auxílio para aqueles que necessitam esclarecimentos espirituais. Subitamente, minha irmã que estava ao meu lado solicitou um auxílio, ou melhor, esclarecimento. Madame Blavatsky pediu-me para ficar ao seu lado, a fim de fornecer-lhe energia, e solicitou a Leila para sentar-se à sua frente. E assim foi feito. Iniciei uma introspecção no intuito de auxiliá-la na doação energética. Nesse instante, Madame Blavatsky iniciou a leitura mental quando de repente minha visão obscureceu e vi-me na cama de meu quarto com o telefone tocando a toda intensidade. Isso deixou-me profundamente irritado, pois iria saber algumas coisas que provavelmente poderiam auxiliar minha irmã, ou talvez não devesse possuir tal conhecimento para não piorar as coisas no mundo de Leila. Levantei. As palavras de Madame Blavatsky ainda ressoavam em meus ouvidos nitidamente. Questionei minha irmã posteriormente sobre essa eventual lembrança da viagem extrafísica, e assim disse-me. Sonhei que estava numa casa de aspecto rústico, não sabia onde era, mas, para mim, parecia um local aonde situava-se uma espécie de escola. Vi muitas pessoas andando para cima e para baixo. Você estava lá. Não sei por que encontrei certa mulher a qual não conheço. Perguntei-lhe sobre o que havia numa determinada caixa. No exato momento em que aquilo ia ser revelado, acordei. Noto que a caixa preta a qual minha irmã referiu-se poderia tratar-se de um simbolismo utilizado por seu subconsciente para melhor aceitação da própria situação consciencial na qual se encontrava. Ressalto que não possuo grandes conhecimentos sobre Madame Blavatsky e nunca tive a oportunidade de ler nenhuma de suas obras. Mais uma vez, uma projeção grupal ocorre comprovadamente por terceiros, através de comparações descritivas de locais frequentados extrafisicamente e situações vivenciadas em outros planos dimensionais. Interessante, não é mesmo, pessoal? Realmente é uma experiência muito legal poder encontrar Madame Blavatsky, um grande nome no esoterismo mundial. Pessoal, então deixo para vocês esta dica de livro com este belo relato de Geraldo Medeiros. Vou ficando por aqui. Peço que deixem o seu joinha, façam a sua inscrição, porque nós estamos realmente precisando dar um up neste canal e subir um pouco mais aí nas pesquisas do YouTube para que a gente possa então ser visto por mais pessoas e fazermos este canal crescer, não é mesmo? Isso é muito legal, isso é muito importante, porque a gente leva então a mensagem para mais pessoas. A espiritualidade é muito importante neste mundo que, infelizmente, se encontra com uma sociedade um tanto quanto doente, né? Então,
Vamos espalhar a luz, que é isso que realmente nós precisamos trazer para este mundo, para essa época de transição. Fiquem com Deus, meus amigos. Paz profunda. Até o próximo vídeo.